E aí, guerreiros, Inspetor Turene aqui. Vamos falar sobre armas em casa. Jogar no G2. É pólvora, pai. Bem, o assunto de hoje é sobre armas em casa. E eu vou falar especificamente de como eu guardo, as regras de segurança que eu normalmente uso, como eu trato com a minha família e como eu trato com crianças, com os filhos, sobrinhos, seja lá quem for. O primeiro assunto é como é que eu guardo. Eu tenho mais de uma arma, consequentemente eu deixo uma a pronto uso, com fácil acesso quando eu estou em casa, e as outras guardadas em um cofre. Não necessariamente precisa de um cofre, seria interessante, uma das maneiras melhores e mais fáceis de guardar uma arma seria num cofre, com senha ou com chave, mas o melhor seria com senha, que você não tivesse como perder a chave ou alguém ter acesso àquela chave e abrir seu cofre. Mas, caso não tenha, é interessante que tenha um local seguro para guardar essa arma. Pode ser um armário, um guarda-roupa, desde que você consiga dificultar muito o acesso àquele armamento. Por que dizer dificultar muito? Porque não interessa qual equipamento seja, nada é impossível de ser quebrado. Então, com o tempo, uma pessoa vai ter acesso sim. Então, se você pode dificultar o pronto uso, é o objetivo de um local seguro. Em relação à família, a sugestão que eu dou é que você trate com muita clareza do que se trata o serviço policial e a sua necessidade de sempre estar armado ou de ter uma arma de fogo consigo. Então, a minha família já foi conversado com todos eles e eles passaram a entender com o tempo, obviamente, a necessidade que eu tenho de estar o tempo todo portando a minha arma de fogo. Com esse entendimento, vem também a aceitação e o apoio. Então, no começo pode ser um pouco difícil para algumas pessoas, alguns familiares, aceitarem que você vai estar armado, mas com o tempo isso aí tudo é muito fácil se você souber lidar. Em relação a crianças, a sugestão que eu dou é que se tire a curiosidade delas. Como eu faço? Com os meus filhos mais velhos, que já são maiores de idade, eu já os levo a estande de tiro, eles já conhecem as regras de segurança, pois afinal de contas eu sempre tive carabina de pressão, arco e flecha, todos esses tipos de equipamentos que lançam projéteis. Então eles conhecem bem as regras de segurança, sabem que não devem, em hipótese alguma, apontar para ninguém, nem de brincadeira, sabem que qualquer equipamento com gatilho, dedo fora do gatilho, então são pequenas regras que levam o índice de acidente lá para baixo, se não zero. Graças a Deus, na minha casa, nunca tive nenhum acidente ou incidente de tiro. Então, regras de segurança que devem sempre ser seguidas. Qualquer tipo de manipulação que for ser feita na arma, que seja para limpeza, manutenção, visualização, treino, você tem que estar com a arma fria e tem que estar com qualquer tipo de munição longe do local onde você vai fazer o treino. Então, esse tipo de regra, desde que você siga ela em 100% das vezes, o risco de acidente é praticamente zero. O risco maior é você derrubar e cair no seu pé. Então, com os meus filhos mais velhos, regras de segurança, tiro a curiosidade, instruo eles em relação ao uso da arma de fogo, a informação de que isso não é brinquedo, é um equipamento de trabalho. Então, quando você trata como um equipamento, você vai ver que a arma não atira sozinha. Então, se não mexer, não vai ter incidente. Outra coisa que eu faço é dar a liberdade para eles me pedirem quantas vezes forem necessárias. Se quiserem ver, é só me pedir, é a instrução que eu dou. Querem ver? Pode me pedir. Se for 10 vezes no mesmo dia, 10 vezes eu vou mostrar para você para tirar a curiosidade.
como já aconteceu, de eu mostrar a arma para os meus filhos, eles terem me pedido mais de uma vez no mesmo dia. Então, se você dá essa informação de que eles têm a liberdade de lhe pedir a qualquer momento, e você tem a paciência, obviamente, de instruí-los em relação a isso, eles não vão ter curiosidade de mexer quando você não estiver próximo. Então, eu tenho a segurança com os mais velhos de que eles não vão mexer em hipótese alguma. Em relação aos mais novos, a instrução é a mesma. A diferença é que eu evito a manipulação deles. Então, se quiserem ver, se quiserem tocar, eu vou permitir. Só que eu esfrio a arma, deixo 2, 3 golpes de segurança, abro a arma, faço a verificação e a partir daquele momento eu entrego, mas mantendo ela sob o meu contato, sob o meu controle o tempo todo. Então, podem pegar, podem mexer, sempre sob a minha supervisão. Então, a partir do momento em que eles sabem que podem ver, que podem tocar, que podem mexer com a sua supervisão, acaba zerando a curiosidade que eles possam ter a querer mexer escondidos. Inclusive, eu acho interessante dar instrução aos filhos mais novos, digamos que eles estejam na casa de um amigo que os pais possuem armas de fogo. Então, a partir do momento que você dá a instrução para eles, eles vão saber lidar a qualquer momento. Então, o que eu digo? Se você estiver na casa de um amigo e ele convidar você, vamos ver a arma do papai? Diga não, meu pai tem em casa, eu posso ver a hora que eu quiser. Então, com isso, evita uma grande quantidade de acidentes que podem vir a acontecer. Tirando a curiosidade, tirando o medo, tirando toda essa informação desnecessária sobre armas e dando as instruções corretas, com regras de segurança, nunca apontar para alguém, nunca apontar para algo que você não queira acertar, mesmo que você não tenha a intenção de efetuar o disparo. Se você der essas instruções, o índice de acidente vai a praticamente zero. Então, essa é a instrução que eu dou, é assim que eu lido e essa é a sugestão que eu dou para que as pessoas façam em suas casas. No mais, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreve, deixa o like e muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando esse canal. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Olá, gostaria de fazer somente mais 2 ressalvas em relação a assuntos que não ficaram bem esclarecidos durante o vídeo. O primeiro é que a arma que é guardada no cofre ou no local seguro, ela tem que estar fria, ou seja, sem carregador e sem munição na câmara, dificultando mais uma vez o seu pronto uso. E o segundo é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina uma pena de reclusão de 3 a 6 anos para quem faz a entrega, mesmo que de forma gratuita, fornece, de qualquer forma, a crianças ou adolescentes arma, munição e explosivo. Mas que fique claro que a instrução sobre o manuseio, as regras de segurança, sobre a utilização, os seus riscos sobre o uso da arma de fogo não é proibido. Ou seja, a instrução é uma formação, é um conhecimento que você está dando à criança, dificultando e minimizando os riscos de acidente. Semelhante ao que se faz com as drogas, por exemplo, que a instrução sobre os riscos, sobre tudo que possa vir como consequência do uso das drogas, evita que a criança entre nesse mundo. Da mesma maneira, as armas de fogo. Quanto mais instrução ela tem, menor o risco do mau uso, do uso inadequado, de qualquer forma que seja, dos riscos de acidentes e etc.